Fala, meus amigos, estamos em mais um episódio do nosso PSIcast. Sejam muito bem-vindos a esse episódio, onde a gente vai tratar a respeito da prótese, sobre implante, tudo relacionado a essa especialidade que vem crescendo. E aí, para mim é um prazer poder estar falando do nosso dia a dia clínico aqui, como que a gente aborda os nossos pacientes de prótese sobre implante, e é um prazer poder receber você aqui que deseja trabalhar nessa especialidade. Meu nome é Pablo Meu Santos nome é Valdenir Júnior. e nós estamos aqui para relatar qual é o dia a dia do profissional que trabalha com essa especialidade. E esse podcast é sempre em formato de algumas perguntas, porque eu vivo isso todos os dias, né? Eu vivo a prótese sobre implante, a implantodontia, e o nosso querido aqui, Júnior, vem sempre abordando perguntas pertinentes que muitos colegas acabam querendo fazer aqui, inclusive. Para mim é um prazer poder responder a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, alguma colocação que você deseja aí sanar as dúvidas ou até mesmo explorar aí algum tema, pode estar colocando aqui que vai ser um prazer poder responder. E aí, Júnior, fala pra gente, me conta como que vai ser aí abordado o tema de hoje. Que bom, professor Pablo Santos, estamos aqui, você aí nos acompanhando em mais um episódio, né, do nosso podcast. E a primeira pergunta, no caso que eu vou fazer aqui para o professor, é o que te motivou, professor Pablo Santos, você a querer trabalhar com prótese sobre implante? Qual é a sua inspiração nessa área tão importante, essa área tão boa? Ah, legal. Então, o que me inspirou toda vez, né, para quem não me conhece, eu sou especialista e doutor em implantodontia. Para quem não conhece, sou especialista e doutor em implantodontia. E eu sou especialista e mestre em ortodontia. Então, a inspiração veio muito da demanda de pacientes que vinham surgindo no meu consultório. Então, o que aconteceu? Por que a minha primeira especialidade, ela veio, aí, clinicamente falando, ela veio da ortodontia, porque a ortodontia ela, os pacientes acabavam me perguntando, doutor, você não coloca aparelho, você não coloca aparelho? E aí eu fui pensar, por que não? E o meu objetivo principal era sempre dar aula, desde a faculdade, quando a gente tinha ali os projetos de iniciação científica, onde tinha que fazer pesquisa e apresentar esses trabalhos ali para a universidade. Então era o objetivo principal era para poder lecionar, para seguir a docência. E aí eu falei assim, por que não fazer ali o mestrado em ortodontia, que eu já consigo atender esses meus pacientes também nessa área. E aí, assim, eu acabei caindo, vamos dizer assim, indo para o lado do mestrado na ortodontia para eu poder dar aula nessa especialidade e também para eu poder ali atender os meus pacientes. Então, basicamente foi assim. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, ainda não tive oportunidade na época na ortodontia de poder dar aula, e aí eu fui, foi a mesma coisa, tinha um colega, né, ele até, né, um colega que me incentivou muito, ele faleceu, e aí ele tinha falado assim, porque você não faz implante? Muitos pacientes também já vinham me procurar para implante, ou seja, a demanda faz a gente despertar para uma Que coisa determinada área. importante. Então eu falei assim, poxa, seria interessante eu poder fazer aí o trabalho nesses pacientes com implantes. E aí, a partir daí, eu busquei me atualizar, fiz uma atualização em implantes dentários, depois fui para a especialização e com o sonho ainda de poder dar aula, que ainda estava um sonho ainda incipiente, eu não tinha conseguido ainda lecionar na área da ortodontia, e aí eu fui fazer o doutorado em implantes dentários. E aí, a partir daí, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, fiquei aproximadamente um ano na Itália, onde a gente teve uma parceria mesmo com os italianos, encurtando aqui a conversa. Essa parceria, isso daí, obviamente, não posso falar que, olha, vai para uma universidade no exterior que você vai ter uma parceria com essa universidade. Isso aconteceu tipo uma afinidade entre, né, o professor Legal, italiano né? e a minha pessoa, e aí até hoje, isso daí foi em 2014, né, que eu finalizei o doutorado, e quando eu fui para a Itália, e quando eu voltei, a gente começou a ter uma parceria de cursos, né? E hoje os italianos sempre vêm aqui no Instituto para fazer cursos já, isso daí desde 2015, então a gente está aí em 2025, já vai Aí, fazer 10 10 anos anos. que eu tenho essa parceria com os italianos. Então é bem bacana isso. Então aí sim começou
essa parte da docência. E aí, como a gente teve essa parceria na parte cirúrgica e com os italianos, eu acabei caindo para a área da implantodontia e a gente conseguiu montar os nossos cursos da área. E o primeiro curso foi em prótese sobre implante, aperfeiçoamento ali, aperfeiçoamento em prótese sobre implante. Depois a gente fez as especializações em implantodontia, mas foi a partir daí que surgiu, ou seja, foi em virtude da necessidade de um paciente, o incentivo de um colega meu que me incentivou a fazer essa especialidade, mas é aquela procura despertou o Olha que interesse e interessante. aí eu fui buscar ali por essa especialidade. Foi assim que aconteceu também com a ortodontia, a procura despertou o interesse e eu fui buscar essa especialidade. E aí, em virtude disso, a gente já está aí, tem né, mais de 10 anos trabalhando na formação, não apenas na reabilitação de pacientes relacionados à prótese sobre implante, mas também aí na formação de dentistas para essa especialidade. E hoje a gente tem esse projeto aqui do podcast, onde a gente mostra aí como que é o nosso dia a dia, qual que é o caminho que o dentista pode trilhar para realmente trabalhar de forma segura nessa E hoje, no especialidade. caso, a gente quer despertar os profissionais de hoje também, né, a entrar nessa especialidade, né? Sim, e antes, quando eu entrei ali nessa especialidade, eu vi a necessidade de alguns pacientes. Hoje, o paciente ele já tem um nível de consciência muito maior do que há 10 10 anos anos atrás. em relação à real necessidade dele. Então, hoje está até mais fácil para você oferecer esse produto para o paciente. Quando você fala em implantes dentários, o paciente tem menos dúvidas, porque ele já procura na internet. Olha o que é a internet hoje e o que era a internet há 10 anos. Então, mudou muito, né? Então, hoje, a informação ela se encontra muito aberta para os Sim, sim. pacientes. Então, eles já chegam no nosso consultório, doutor, eu vim aqui para fazer um procedimento de protocolo. Hum. A pessoa já sabe até o que é o nome do procedimento. E aí, ou seja, você vai, realmente você explica algumas coisas ali para ele, porque muitas das coisas ele já sabe. Então tem muito paciente, não, eu sei disso. Até me É um interromper nível de na hora da consciência, né? explicação. Não, eu sei como que é, eu sei disso. E lógico que tem uns que ainda não sabem, mas sabe ali, conhece aquele produto, e aí vem para tirar ali as dúvidas, isso é normal. E então está muito mais aberto aí essa procura para esse trabalho. Então, assim, você é dentista, eu sempre falo, você é dentista, que ainda não enxergou essa oportunidade de mercado, a gente está aqui também para ajudar a você enxergar com outros olhos essa oportunidade e trabalhar e oferecer esse tipo de serviço para os seus pacientes, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito aí a mudança de vida dos seus pacientes, isso vai acabar mudando a sua vida também, a vida do seu consultório, porque você acaba tendo uma previsibilidade nos resultados de reabilitação com implantes dentários. Obviamente, se você segue todo um processo, todo um passo a passo que a gente quer mostrar aqui durante esses episódios aí do PSI Cast. Ok. Que conteúdo enriquecedor. Muito obrigado, professor, pela explicação. E agora eu quero ir para já falar do paciente. Eu quero entrar já nessa área, já o profissional e o paciente. Professor, como convencer o paciente a colocar a prótese fixa ao invés da removível? Como que convence ele? Como fala com ele que isso vai ter um impacto, né, no valor? E como que é, né, essa parte? Entendi. Quando o paciente vai te procurar ali para fazer um trabalho, muitas das vezes o paciente vem aqui, doutor, eu quero trocar a minha prótese móvel. O paciente ele chega com uma prótese móvel e quer trocar. Só que você já sabe alguns relatos de paciente, o dentista sabe alguns relatos de paciente em relação a essa prótese móvel. Um exemplo, tem muito paciente que chega assim, doutor, eu tenho que ficar tirando essa prótese toda hora para eu higienizar. Acumula muito alimento nessa prótese e eu tenho que ficar higienizando. Essa prótese móvel, ela fica meio que frouxa ali. Então, assim, quando você mostra o benefício de uma prótese fixa ali, e aí, quando comparado àquela prótese móvel, você tende a convencer, como você falou assim, como que você convence o paciente? Você, na verdade, você não está falando uma mentira, mas você está mostrando uma situação que muitos pacientes às vezes não enxergam. Vou te dar um exemplo. E aí, eu sou João, como que está essa prótese do senhor? Está muito boa, está excelente. Eu mastigo de tudo com ela. Você já vê a prótese gasta, toda gasta, os dentes todos pigmentados, mas eu mastigo muito bem com ela. Eu como torresmo, eu faço de tudo. E aí você vai falar assim, mas sou João, eu estou percebendo que essa prótese está movimentando.
Aí ele vai falar, é porque eu forço aqui assim com o meu lábio, aí ela não sai, não. Assim, Ué, mas então ela tá saindo, né, seu eles falam João? assim mesmo. Mas eu consigo firmar ela aqui com o meu lábio. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o desconforto que ele tá já meio que condicionado com o decorrer dos anos com aquilo. Então, ou seja, às vezes a pessoa já está acostumada a uma dor na perna, que nem sente mais, mas tem a dor ali, mas não está nem mais na cabeça dela, mas ela está com essa dor. Então, ou seja, quando a gente toca realmente na dor ali do paciente, com o desconforto que ele tem, você vai tocar ali na ferida, ele acaba tendo um despertar por aquele plano de tratamento. Então existem várias possibilidades de você tocar ali na dor. Seu João, você está satisfeito ali com os seus dentes? De 0 a 10, qual é a nota que você dá aí para os dentes do senhor? Aí vários pacientes, é muito difícil alguém falar 10. Aí ele vai falar assim, 6, 7. Então vamos chegar aí no 10, se eu quer chegar na nota 10 ou muito próximo disso, e aí a gente pode oferecer esse tipo de trabalho. Uma outra questão é, se eu está satisfeito, mas a própria pessoa fala que tem vergonha de sorrir, e aí, mas por que o senhor tem vergonha de sorrir? Ah, porque mostra esse metal aqui na minha prótese. Ah, eu tenho vergonha de tá indo em um restaurante porque a minha prótese não para na boca. Então, ou seja, são dores que a pessoa ela enfrenta, dores no sentido de dificuldades que a pessoa está enfrentando com aquela prótese ali, e aí você pode falar com ela, olha, mas eu tenho uma solução aí para o seu problema. Esse tipo de serviço vai resolver a sua prótese, vai ficar fixa, você vai se alimentar melhor, e aí, obviamente, você tem que mostrar casos parecidos com o do paciente para que ele vê também, ele enxergue melhor aquilo que ele vê a solução ali, ele vai enxergar melhor aquela solução, porque às vezes você falando é uma coisa, mas outras pessoas falando, pessoas parecidas com ele, aí ele vai ter uma percepção melhor. Então, ou seja, vem o seu João ali no seu consultório, e aí o seu João vai fazer uma prótese protocolo, ele precisa de fazer uma prótese protocolo, mas ele ainda não sabe que deveria fazer a prótese protocolo, mas você despertou ali aquela sensibilidade nele, porque você viu que ele e ele também viu que ele tem uma prótese meio que solta ali, ele tem dificuldade de se alimentar com isso, tem dificuldade de sorrir com essa prótese. E aí você mostrou isso para ele. E aí ele realmente concordou. Só que aí ele vai ter esse interesse em fazer quando, né, tô falando do exemplo do senhor João, quando você coloca lá o senhor José ali falando, olha, eu fiz uma prótese protocolo com o Dr. Pablo e a minha situação era isso, eu não conseguia mastigar, eu não conseguia sorrir. Depois que eu coloquei ele em minha prótese, olha só como que eu estou sorrindo, olha só como que eu estou. Você está mostrando ali um depoimento de um paciente muito parecido com ele e aí ele vai ainda assim despertar mais interesse isso em realizar esse tratamento. Então, ou seja, tem formas de você abordar o paciente para mostrar aquele tipo de serviço para ele e ele ter ainda mais interesse em adquirir aquele serviço para ele ali, para melhoria da sua saúde bucal, para melhoria da sua autoestima. Isso daí, na verdade, são técnicas que a gente utiliza, mas não técnicas no sentido de querer mostrar ou até mesmo vender um produto para um paciente que ele não precisa. Só que ele precisa desse produto. Você sabe que ele precisa, você sabe que vai fazer melhor, vai dar assim, vai fazer bem para esse paciente. Só que muitas vezes o paciente não entende isso. Então você usando dessa forma para fazer com que ele entenda, a tendência é ele contratar esse tipo de serviço, porque ele vai ter um entendimento melhor a respeito daquele produto. Se você tem dúvida de um produto, você compra? Dificilmente. Porque você não tem dúvida, mas se você tem a certeza daquilo que aquele produto pode te proporcionar, aí sim a tendência é você comprar esse produto. Então existem situações que a gente mostra o real benefício e mostra a dor que o paciente tem. Então primeiro a gente mostra a dor que ele tem e a gente mostra a solução ali para aquela dor e o benefício que ele vai ter com aquele produto. A gente mostrando a dor, ele entendendo aquela dor, a gente mostrando o benefício. Não vou falar que todos os pacientes vão fechar com você, porque às vezes o paciente não tem condição ali mesmo financeira, mas ele entendeu e ele sabe que ele precisa daquela solução agora para o problema que ele está vivenciando. Então é uma tendência para você conseguir ali, como você, né, respondendo aí a sua pergunta, convencer o paciente de que realmente ele necessita daquele tipo de serviço. Ok. Eu já quero perguntar, né, para o dentista, para o profissional que está assistindo aqui o nosso PSCast, você tem dificuldade aí nessa abordagem, de forma que o professor aqui especificou, né, como falar com ele, como conscientizar ele, né, mostrar a necessidade de resolver o problema dele? Você tem essa dificuldade?
Então nos acompanhe sempre aqui, porque semanalmente, a gente mostra o passo a passo, como que é, né, o dia a dia. Você pode implementar no seu consultório esses métodos, essas técnicas, né? Ainda. Mas legal, só para interrompendo aqui você, é que às vezes quando a gente fala com um paciente, e me corrigir se isso daí for diferente aí no seu consultório, porque como que você vai oferecer um produto que é um ticket elevado? Me fala aí quanto que é uma prótese protocolo na sua região aí. Vamos colocar, eu acredito que seja acima de R$ 10.000. Como que você vai encaixar esse paciente entre procedimentos para mostrar todos esses benefícios, mostrar que ele realmente precisa daquele trabalho? Então, no encaixe, você não tem como mostrar isso para ele, porque normalmente uma consulta dessa vai durar de 30 a 40 minutos. Então, ou seja, você tem que mostrar realmente ali para ele aquilo que ele precisa. Aí, se você encaixa, não vou fazer uma consulta aqui de 5 minutinhos. E aí o tratamento dele custou 15 mil. Ô, seu João, se eu preciso de colocar uma prótese fixa, dá 15 mil, eu vou, né, você pode me dar uma entrada aqui de uns 6 e eu parcelo o restante para o senhor. Você acha que dessa forma o paciente vai contratar o seu serviço? É muito difícil. É muito difícil. Então, ou seja, disponibilize tempo para o seu paciente da primeira consulta para que ele entenda todo o processo aí do plano de tratamento. E mesmo assim, o paciente ele não costuma fechar ali naquele ato, mas ele vai pensar, e aí você tem que acompanhar esse paciente. E aí você tem que entender o porquê que ele ainda está pensativo. Então você tem que isolar todas as objeções desse paciente para que ele depois volte e execute esse trabalho que ele entendeu que ele tem necessidade ali para melhoria da qualidade de vida dele. Então, ou seja, é um cuidado que o dentista tem que ter em achar que vai como se fosse entregar a informação de qualquer jeito ali para o paciente. Então tem todo um protocolo para você fazer isso. Não é bem assim, é isso aqui, seu João. E aí agora vamos fechar? Não vai ser assim nunca. Então, tome muito cuidado com essa primeira consulta, consulta de avaliação, ela tem que ser muito assertiva para que o paciente entenda da sua dor, entenda do benefício que vai ter a solução do problema ali. Então é mais um ponto de atenção que o dentista tem que saber para conseguir converter ali mais pacientes, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer converter mais pacientes para o nosso tratamento, mas de forma honesta, mostrando que o paciente precisa daquele tipo de tratamento, sim. Dica de ouro essa. Essa é uma dica de ouro. Então, doutor, falando ainda em relação ao paciente, todo paciente pode fazer implantes dentários? Qualquer pessoa pode fazer implantes dentários? E se tratando do implante, todo dentista pode ser implantodontista? Então você tem como também responder essas perguntas? Sim, como não. Em relação ao paciente, se todo paciente pode fazer ali, implantes dentários, nem todos. Se um paciente está ali, um exemplo, em um tratamento de alguma doença mais séria, exemplo, o paciente está fazendo tratamento de câncer, fazendo quimio e radioterapia, aí tem a contraindicação do tratamento do implante. O paciente ele está com uma diabetes descompensada, ele precisa de tratar esse problema dele para realizar o procedimento de implantes. Mas realmente o procedimento de implantes dentários tem poucas contraindicações. Então ele é muito bem aceito. Se o paciente ele tem alguma doença que ele não esteja controlado, ele não faz ali o procedimento de implantes dentários. Se o paciente, por exemplo, a gente atende pacientes que têm diabetes, pacientes hipertensos, mas são pacientes controlados. Paciente que já fez tratamento de câncer, mas já fez há 3, 4 anos, e a gente faz implantes. Então, ou seja, não é uma contraindicação a pessoa ter aquilo ali, que aquilo esteja controlado. Ou a pessoa já teve alguma alteração que agora não tem mais. Só que a gente precisa de saber se é o momento da pessoa ali em realizar aquele tipo de procedimento. Isso é uma contraindicação. E aí tem casos que nem tudo se resolve com implante, né? Então, exemplo, em questão à disponibilidade óssea, tem técnicas de enxertia que a gente pode estar utilizando implantes, mas tem técnicas que às vezes, eu mesmo, eu prefiro muitas vezes um implantezinho ali, e aí, exemplo, tem uma área aqui que é a área do forame mentoniano. Se eu tenho muita pouca disponibilidade óssea, para ali colocar enxerto, sabe, é uma técnica muito operador dependente. Então, às vezes é melhor você colocar uma ponte fixa, não colocar um implante. Então, depende muito da condição óssea do paciente e da condição de saúde do paciente para realizar esse tipo de procedimento. Isso é a indicação e a contraindicação do uso de implantes dentários. Mas eu posso falar que, sabe, mais de 90% dos pacientes que vêm no nosso consultório, eles têm a indicação ali do procedimento
de implantes dentários. Um exemplo, fumante. Fumante ele tem a tendência de ter uma perda maior ali em relação a implantes dentários, mas não é contraindicado. A gente tem muitos pacientes aí que são fumantes e a gente trabalha ali com implantes dentários, mas a chance do implante não ósseo integrar é maior, ou seja, a integração do osso ali nesse implante acaba tendo uma chance reduzida de acontecer quando o paciente ele é fumante. Só que isso daí a gente deve falar com o paciente. Só que assim, imagina bem, eu vou lá, coloco um implante no paciente fumante e aí esse implante solta. Ele já sabia que era um risco. Só que normalmente a gente refaz ali esse trabalho e aí esse implante acaba fixando. Então, não é 100% dos casos que vai acontecer isso, mas a chance é maior, só que a gente acaba refazendo. E dificilmente, né, a gente está aí mais de 15 anos trabalhando aí com implantes dentários. Eu não lembro o paciente que a gente perdeu o implante, reposicionou, pode até ter perdido mais de uma vez, a gente volta, a gente é insistente ali, e aí no final o paciente está ali com os dentes fixos. Lógico que a previsibilidade desse caso acaba sendo reduzida em relação ao paciente que não tem essas alterações. Só que mesmo assim, ele tem a indicação, é possível, eu não vou tirar, Sr. João, porque o senhor fuma, o senhor não vai poder mais fazer implante, eu vou acabar com o sonho do senhor, o senhor vai ter que parar de fumar, e ele fuma, não sei, 40 anos, não vai ser por conta lá de colocar o dente que ele vai parar de fumar, eu vejo isso. Tem paciente aqui que tem uma fumante, assim, sabe, que chega aqui com cartelas de maço de cigarro, sai da cirurgia, eu falo, você não vai fumar, né? Ele sai da cirurgia ali todo suturado, pega um cigarrinho e assim, como que faz com essa pessoa? Aí é questão muito do profissional, né? O profissional pode falar assim, eu não vou atender esse paciente, aí cabe o profissional de falar não para esse paciente, para não ter problema, ou cabe o profissional falar, não, eu vou ajudar esse paciente a devolver, mas tem que falar, né? Se der algum problema, não vem aqui reclamar comigo, não. O senhor sabe que a gente vai estar aqui com todo o suporte com o senhor, mas é uma questão aí de índice maior de problema em pessoas que apresentam esse tipo de condição. Então, explicar antes para o paciente, né? Tudo que é colocado antes é uma explicação, e aí o paciente ele também tem o direito de escolha. Tá tudo bem para o senhor? Não, tá tudo bem, eu entendo, então vamos fazer, e aí aquilo que for vir depois já foi explicado. Então, é basicamente isso. E aquela palavra que você deu em episódio anterior, né? Falou antes é uma explicação, mas se você deixar pra falar depois já não é mais explicação. Isso é desculpa. Mas agora a parte do dentista. Todo dentista pode ser implantodontista? Sim, então pode. Todo dentista ele pode ser implantodontista. Obviamente tem que ter uma capacitação para isso, mas se você falar assim, mas todo dentista tem que fazer uma especialização em implante para trabalhar com implante, principalmente com prótese sobre implante, não. Tanto é que a gente tem um grupo de dentistas que fazem parte aí da nossa mentoria e que são clínicos. Então, meu objetivo maior é para falar para o clínico aqui que ele pode e deve trabalhar com prótese sobre implante e realizar os seus procedimentos de forma segura e buscar um colaborador ali para fazer a parte cirúrgica. Então, isso daí é um sonho até mesmo para os cirurgiões, é ter uma pessoa habilitada em prótese sobre implante para pegar os casos de reabilitação ali. Então, sim, o cirurgião dentista, ele pode, se ele quiser fazer uma especialização para até mesmo questões de publicidade, aí sim ele vai ter o título de especialista em implantes dentários, mas a pessoa não tem a necessidade para trabalhar ali, principalmente que é o que a gente prega com prótese sobre implante, ele fazer ali a especialização. Então, se ele tem o conhecimento necessário para ele realizar procedimentos reabilitadores, já é suficiente ali para ele desempenhar esse papel ali no seu dia a dia clínico. Então, sim, o dentista ele pode trabalhar nessa especialidade, sem mesmo ali, principalmente na área de prótese sobre implante, que eu vejo que é mais tranquilo, assim, não é uma parte cirúrgica, porque tem muitos colegas que acabam tendo muita insegurança na parte cirúrgica, aí é interessante fazer um curso prático, ali, um curso onde é mostrado todo o passo a passo da técnica cirúrgica. Mas a prótese sobre implante, apesar de que o nosso curso é muito prático, e a gente consegue mostrar também todo o passo a passo da prótese sobre implante, que na verdade é aquilo que o paciente busca, né? É aquilo que o paciente sonha, é ter aqueles dentes com uma condição para ele se alimentar, com uma condição estética que com certeza vai mudar aí a condição de vida, vai melhorar muito a autoestima desse paciente. É isso que a gente quer, devolver a autoestima para esse paciente, devolver a condição funcional, que é a mastigação, e devolver uma condição estética interessante para ele ter uma qualidade de vida favorável. Com certeza, com certeza. E você, dentista, você já trabalha com prótese sobre implante? Então, aqui no Instituto Odontológico Dr. Pablo Santos, nós podemos te ajudar nessa especialização, podemos te ajudar a entender e entrar nesse mercado tão crescente e tão importante. Mais uma pergunta, doutor Pablo, em relação a
profissional e paciente. Qual a importância da humanização aí nessa relação? O dentista e o paciente, no acolhimento dele, na empatia, na explicação, né, do tratamento para ele, como você já falou aí, né, explicando como será o tratamento, toda essa atenção. Qual a importância da humanização aí no tratamento aí com o paciente? Entendi. Então, assim, é muito importante você tratar de forma humana esse paciente, porque imagina bem, chega que eu sou João, né? Eu estava atendendo até uma senhora agora há pouco, ela falou assim, doutor Pablo, eu pego 3 ônibus para chegar aqui. Eu tinha juntado um dinheiro há mais de 1 ano para eu fazer esse tratamento. Ou seja, é um sonho que esse paciente tem em realizar esse tipo de tratamento. Então, me fala se a gente tem condição de atender mal esse paciente. Não existe isso. Na verdade, já é um pré-requisito para todos os dentistas atender de forma humanizada o paciente. É uma obrigação, eu acredito, assim, de cada prestador de serviço, não vou nem colocar cirurgião dentista, mas imagina bem, qualquer prestador de serviço, dentista, médico ou advogado, um cabeleireiro, qualquer prestador de serviço, quando você vai chegar lá no estabelecimento, você tem que ser tratado de forma humana, né, de forma humanizada, ser tratado bem. E aí, porque principalmente a gente que está relacionado a essa autoestima e o paciente já vem há anos tendo problemas aí com a sua saúde bucal, e aí ele entrega ali a sua saúde bucal para a gente como se fosse assim, olha, doutor, eu confio tanto aqui e eu quero fazer aqui o trabalho com vocês e eu deposito toda a minha confiança no trabalho da equipe do senhor. Então, ou seja, a gente tem que dar realmente o melhor para esse paciente e não menos do que isso. É o melhor, sempre o melhor, para oferecer para esse paciente e mostrar para ele que isso é sincero, né? Mostrar que ele vê, nossa, que sinceridade, mostrar que realmente a gente se importa com esse paciente. Eu quero dar o melhor. E quando ele entende que a gente se importa com ele, ele se sente seguro em realizar o tratamento com a gente. Ou seja, isso aí gerou uma empatia. Poxa, o doutor realmente ele quer melhorar ali a minha condição bucal. E eu vou fazer o melhor, né? Então a equipe vai fazer o melhor e esse paciente ele também vai buscar seguir todas as orientações, porque é um benefício que ele vai ter ali. E ele quer esse benefício. E aí a gente quer entregar o melhor para esse paciente. Então isso daí vai gerar empatia e vai gerar também uma segurança onde ele vai estar depositando toda a sua confiança para realizar aquele trabalho. Então, quando você tem a empatia do paciente, ou seja, você realmente se importa, e ele teve essa percepção do se importar, e quando você mostra ali para o paciente que você tem total segurança, total autoridade em realizar aquele procedimento, dificilmente esse paciente vai buscar outro lugar para fazer o tratamento. Porque, obviamente, a gente tem aqui concorrências, isso daí existe em todas as profissões, mas quando você, de forma genuína, quer ajudar aquela pessoa, dificilmente ela vai te deixar, porque ela vê que você se importa, que ali ela pode depositar toda a confiança para realizar todo o procedimento. E aí isso daí é de forma automática, ela acaba indicando, ela acaba mantendo ali, e é automático. Tem até, mostrei no último podcast, que tinha um colega que falou assim, um paciente, quando é mal atendido, pode falar para vários. Eu falei assim, não, mas não é sobre isso que eu prego, é sobre o cara se importar. O que ele vai fazer depois, eu não sei, mas eu quero entregar o meu melhor para ele. E aí, porque ele me contratou, porque tem gente que a gente pode entregar o melhor e não indica porque ele não tem nem, às vezes, não tem ali na área dele, não tem pessoas que têm o mesmo problema, e aí nem só por isso eu vou tratar ele de forma diferente. Então, a gente trata o melhor sem esperar um retorno ali. Então, a gente fez nada mais do que a nossa obrigação por conta da contratação daquele serviço que o paciente espera realmente o melhor. Me fala aí, se alguém contrata algum serviço, agora assim, eu quero fazer um serviço de móveis, vou fazer um modulado lá em casa. Então, vou contratar esperando o pior serviço. A gente espera o melhor, não é verdade? E é isso que esses pacientes esperam. Então, a gente tem que entregar o nosso melhor, né? De forma organizada, de forma que que a gente supra aquelas expectativas desse paciente. Então, isso daí, para mim, é um atendimento de forma humanizada, organizada. Isso daí vai a equipe toda, né? Desde a recepção até a entrega do trabalho pelos profissionais. Eu amo ouvir essas respostas, porque é onde eu vejo que o resultado, o crescimento, o sucesso, está exatamente nisso aí, nessa parte de entregar o seu melhor. Muito bom isso. Ô, professor Pablo, vou fazer mais uma pergunta pessoal, mais uma. Você se arrepende de ter
entrado aí nessa área, ter entrado nessa área da prótese sobre implante, trabalhar com implantodontia, você tem arrependimento? Não, com certeza não, porque a implantodontia, que se não fosse a implantodontia, é uma especialidade que a gente pode. Eu sempre falo, né, que quanto mais a gente serve, mais bênçãos a gente tem. Mais a gente pode servir o outro, mais bênçãos a gente acaba tendo, né? Então, até é bíblico isso, né? Que Jesus sempre serviu, e ele sempre foi o mestre ali, né? Né? Então, a gente tem isso como referência. Quanto mais a gente serve, mais a gente é abençoado. Então, eu percebo que quando a gente trabalha com implantes dentários, o paciente tem uma percepção de resultado muito grande, porque ele lembra quando ele era e lembra como ele está agora. E aí, ou seja, ele tem uma questão muito de gratidão quando a gente entrega aquele trabalho ali. E, ou seja, a gente tem. E é tão bacana a gente sentir o quanto o paciente é grato por aquele trabalho. Então, não é mais sobre questão financeira, é questão mesmo de você poder servir o outro. E você se sente assim, caramba, eu me sinto útil nesse mundo porque eu estou ajudando um outro ser humano a devolver ali aquela condição que ele já tinha, muitas vezes, até nem mais imaginado que poderia recuperar. E aí a gente vai lá e entrega isso para ele. Então, assim, é muito bom a gente poder estar ajudando o outro. Essa é uma questão, é o ajudar ali a pessoa. E quando a gente ajuda, a gente acaba sendo abençoado, porque a implantodontia, ela tem uma condição muito interessante, eu falo, de remuneração para o cirurgião dentista. Então, além de você poder ajudar as pessoas de uma forma exponencial, porque tem muitos pacientes aqui no Brasil que necessitam desse tipo de tratamento, a gente tem um reconhecimento profissional por conta disso. Então, hoje, tudo que eu sou, eu posso dizer, eu devo realmente à implantodontia. Então, não tenho arrependimento nenhum. Na verdade, eu tenho um arrependimento de não ter começado antes. Que legal. Entendeu? Então, eu poderia ter colocado a implantodontia como a minha primeira especialidade. Mas, assim, eu sei que tudo é questão divina, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe o momento dele, então a gente sabe qual foi o momento, talvez ali foi o momento, com certeza, né? Foi o momento que ele colocou para eu começar ali nessa especialidade, e aí eu fico muito feliz pela trajetória, quando eu olho para trás, o tanto de pacientes e o tanto de dentistas que a gente já pôde impactar com essa especialidade. Aí eu falo para você que ainda é uma oportunidade, né? Você que está nos acompanhando aqui, para você impactar mais e mais pacientes aí na sua região, porque é um legado que a gente acaba deixando nesse mundo, né? É aquilo que a gente fez. O que de bom você fez, pelo menos aí ao seu redor, né? Então eu olho para trás e vejo, cara, o que eu fiz de bom aqui? O tanto de paciente que a gente pôde impactar, quanto de pessoas. A gente tem aqui a empresa que está cada vez mais crescendo, então tem muitas pessoas que dependem aqui do trabalho da empresa, então a gente pode estar ajudando essas pessoas no crescimento profissional também. Então eu acho que esse é o dom da vida, né? O bom da vida, é o que a gente consegue poder ajudar os nossos pacientes, eu consigo ajudar os dentistas e também todos os nossos colaboradores. Então, isso tudo eu devo à implantodontia, e por isso eu gosto de estar aqui no podcast, no nosso perfil do Instagram. Inclusive, eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir lá o nosso perfil do Instagram, porque eu acabo podendo disseminar tudo aquilo que foi bom para mim para os nossos colegas dentistas. Então, por isso que eu convido vocês aí para sempre estarem acompanhando cada conteúdo que a gente posta, porque é com muito carinho, porque realmente é aquilo que a gente usa no nosso dia a dia e vem dando certo. Muito bom. Portanto, fico feliz e quero fazer um agradecimento aí ao professor Pablo Santos por tirar nossas dúvidas, por responder essas perguntas. Creio que tem ajudado, tem colaborado, né, com um profissional que tem aí acompanhado, né, o nosso podcast. E assim, semanalmente, se inscreva aí no nosso canal e semanalmente nos acompanhe, né, todos os episódios, né, que nós realizamos aqui. Desde já, muito obrigado. Legal, gente. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, e acompanhem os próximos episódios do nosso PSCast. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau, tchau.